Fazendo contato com o Dr. Lázaro Cândido da Cunha, vice-presidente do Atlético, para falar sobre a novidade de momento, mais um desdobramento daquele caso do Fred, a multa do Fred. Doutor Lázaro, boa tarde, seja bem-vindo, prazer falar com o senhor aqui no 98 Futebol Clube, viu? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos, apesar do calor insuportável. Estamos no inverno, hein? Vai piorar, viu? É verdade. E jogo 11 horas da manhã de domingo, vocês imaginam? Imagina. É desse jeito. Pro jogador, imagina, pro jogador. Pro jogador é ruim. Pra gente é bom, que a gente vai e almoça com a família. É uma crueldade, crueldade pro futebol brasileiro. Não é? Meu Deus. Eu também acho, eu queria acordar mais tarde, não posso, tem que acordar cedo pra ir pro estádio, doutor. Não, e outra coisa que é desagradável também, você tem que beber cerveja, estômago vazio, você não toma café da manhã, já começa a tomar cerveja. Tomar cerveja 7 horas da manhã. A galera, não, como se a galera inteiro não dá não, como se a galera achasse ruim, né, ô Robertão? Ô, doutor Lázaro, boa tarde. Eu queria que você falasse pra gente dessa cassação da liminar aí que o Atlético conseguiu. É uma liminar que suspendia o pagamento de 10 milhões ao Atlético, uma decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, estava na 13ª Vara do Trabalho, né? E o Atlético trabalhando aí para conseguir essa cassação, ela saiu hoje, doutor Lázaro? Veja bem, ô Igor, primeiro o seguinte, é um caso que tramita em segredo de justiça, então evidentemente que a gente pode divulgar as decisões, né? Não o conteúdo do processo, né? Agora, é uma novela, né? É uma novela, lamentavelmente, o sistema jurídico do país, ele precisa ser aprimorado, né? As pessoas assinam contratos, obrigações e simplesmente não querem cumprir, né? E aí, enfim, no caso do Fred, só para recordar um pouco, quando da antecipação da rescisão dele, foi feito um acordo, né? Assinado por advogados, por ele, por agentes, né? E nesse acordo tinha condições para serem cumpridas. Simplesmente ele não cumpriu, nós fomos à Câmara Arbitral, que foi a Câmara eleita pelas partes, né? O processo deu início depois de mais de um ano de tramitação. Nós tivemos a sentença favorável. Ele esperou o último dia do prazo e conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para suspender o processo arbitral. E a Justiça do Trabalho suspendeu e nós fomos até a Justiça do Trabalho explicando, né, as nossas razões jurídicas. Depois que a Justiça do Trabalho, inclusive, viu o caso nos seus aspectos mais completos, inclusive os valores milionários que o jogador acertou lá com o clube, e além das questões jurídicas, saiu hoje, então, a própria Justiça do Trabalho cassou a liminar, reconsiderou e cassou a liminar, fazendo com que seja restaurado de imediato o processo arbitral. Certo. Esse mais um capítulo da novela. Em resumo, doutor Lázaro, pode-se falar que reconheceu a legitimidade do processo arbitral, da decisão do processo arbitral, e outra situação... Não é uma decisão definitiva hoje. Infelizmente, não é uma decisão definitiva. Mas é uma decisão de 6 laudas, de novo, muito bem fundamentada, e reafirmando que não há razão alguma para obtenção de liminar na Justiça do Trabalho para suspender o processo arbitral. Entendi. É um bom elemento, né? Porque nós temos outras medidas ainda. Nós entramos no STJ para que o processo da Justiça do Trabalho seja trancado, né? Certo. Isso ainda vai ser objeto de decisão e tal. Mas a própria Justiça do Trabalho já deu esse primeiro veredito, cassando a sua própria liminar, entendendo que não é o caso de suspensão do processo arbitral e muito menos acolhendo as razões que inicialmente ele dizia, que não tinha condições de pagar as custas do processo arbitral. Quem ganha quase 1 milhão, fora os outros prêmios, né? Não pode dizer isso, né? E esse processo foi suspenso no último dia de prazo por recurso, né? Como que funciona, doutor Lázaro, agora que foi cassada essa suspensão, ele tem o quê? Um dia de prazo, ele ganha um prazo maior? É o seguinte, é uma discussão que vai se travar, se há uma contagem apenas
do dia remanescente ou dia integral, isso vão deixar por hora essa discussão, sabe? Mas enfim, o processo arbitral recomeça com a condenação que ele teve, tá certo? Entendi. Ou seja, ele vai ter que fazer o pagamento lá do valor que, segundo ele mesmo afirma, é em torno de quase 500 mil. Ele conhecia antes de participar do processo arbitral, ele sabia os valores, né? Sabia os valores, né? Os seus advogados, muito competentes, sabiam, evidentemente. Ô, doutor Lázaro, o nosso narrador Albertinho aqui, que narra os jogos do Cruzeiro, pediu para fazer uma perguntinha. Por favor, Albertinho, o Lázaro vou fazer. Doutor Lázaro, uma perguntinha para você. Vamos fazer o seguinte, para resolver essa confusão toda aí, pra botar uma pedra em cima desse negócio aí. Vamos fazer o seguinte. Devolução a gente não aceita, não. Mas era isso que eu tava querendo. E se o jogador voltasse? Mas não resolvi. Devolução a gente não aceita. Não, né? Ô Lázaro, só tira uma dúvida minha. Assim, a gente vê nessa questão da justiça no Brasil, etc. A gente ainda vai estar aqui vivo quando isso resolver? Olha, processos judiciais e até arbitrais, por incrível que pareça, são bastante demorados. Mas, assim, a gente acredita que os fatos são muito bem explicados, né? A pessoa minimamente, com conhecimento básico, acho que entende a coisa, sabe? Acho que entende. Então a gente espera que além de respeitar os contratos, a ética profissional e a ética, de modo geral, sejam cumpridos e respeitados, tá certo? Doutor. Tá. Pois não. Pode concluir que eu tenho mais uma perguntinha aqui para. Então eu penso que é muito importante, esses casos são emblemáticos para dar valor, o respeito às regras, os acertos, as condições, as leis, tá certo? Então, isso o Brasil está precisando, né? Nós estamos precisando respeitar mais os contratos, as regras, e evidentemente a justiça também fazer valer isso com mais rapidez, porque senão efetivamente a coisa não funciona. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu tenho um cliente que completou já há algum tempo, essa história já de algum tempo, ele ia completar 100 anos e a gente tinha uma ação na Justiça Federal em Brasília e ele estava aguardando o julgamento. E no aniversário dele, ele encaminhou um convite lá para os embargadores federais, dizendo que os convidando para o aniversário dele e pedindo como prêmio o julgamento da causa. Né? O julgamento da causa. 100 anos. Olha, já são 110 anos e ele já partiu. Meu Deus. Nossa, mãe. Então é uma realidade assim, dramática, né? Uma realidade dramática, muito dramática. Não é só esse caso, né? No Brasil, de um modo geral, com os processos. E aí a gente não pode atribuir, não há uma responsabilidade de um juiz, não é só isso. O sistema, né, precisa ser melhor trabalhado. Ô, doutor, uma última pergunta aqui, pelo menos da minha parte, sobre os valores. Fala muito nos 10 milhões, mas há uma correção, uma atualização desse valor, juro, enfim, e ainda há a possibilidade de um acordo, entrar em acordo com o Fred e negociar um valor para a coisa também não, olha, terminar? Eu acho difícil, porque o valor está sendo atualizado. Certo. Mais de 12 já. Já está em mais de 12? Mais de 12. E nós queremos receber. Certo. Nós queremos receber. Se ele chegar com 7 no coco, falar assim, 7 no coco, doutor, bora! Será que tá tendo isso lá? Eu não sei, eu não sei, doutor. Não pisa no pescoço, não. Eu sei que eu Na não conta tenho. dele tem, viu, doutor? Eu sei que eu não tenho, mas assim, se tiver a possibilidade de um acordo, existe. Na verdade, o processo é contra o Fred, né? Eu tô falando Fred. Mas o clube dele assumiu a responsabilidade de ressarci-lo, né? Isso é verdade. Né? É problema deles. Mas enfim, não tem problema não. O nosso problema é com o ex-jogador, né, que a gente tem que executar. Agora, essas possibilidades não foram nem colocadas, porque ele simplesmente nega, quer discutir o débito todo.
Entendi. Tá bom, doutor Lázaro Cândido da Cunha, vice do Galo, falando aqui, ó, sobre essa questão, atualizando a informação sobre a questão do Fred Atlético, a multa do Fred. Doutor, obrigado mais uma vez por falar aqui e quando tiver um tempinho, volte aqui pra você ter umas piadas boas pra contar. Já tô com saudade aí, passar um sufoco em você. Fazer umas imitações aqui também no programa, contar umas piadas boas aqui. Deixa comigo. Fazer o anúncio fúnebre. Voltaremos aí. O anúncio fúnebre, a nota de falecimento, né? Aquela é sensacional. Doutor Lázaro Cândido da Cunha, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço. Grande abraço, Igor, e pessoal todo aí. Um abraço pra todos. Abraço. Tudo bem, aí atualizando a situação. Mas agora eu fiquei mais tranquilo. Só que ele falou, se tem caso lá demorando 110 anos, então agora pra continuar.